Preste bem atenção ao seguinte depoimento. Doutor, a minha esposa recebeu o diagnóstico de autismo agora, já adulta. O que fica impressionado é que parece que ela ficou mais autista depois que recebeu esse diagnóstico. Isso realmente é possível? Neste vídeo vamos discutir sobre camuflagem, bateria social e exaustão emocional, fenômenos bem comuns em adolescentes e adultos com autismo leve. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações e dá o like aqui embaixo para reforçar para o YouTube que esse vídeo é importante. O texto que eu te mostrei aqui no início do vídeo foi uma dúvida que eu recebi em rede social. E eu trago esse tema hoje não só por esta dúvida que me foi endereçada, mas também por uma observação minha aqui na minha prática em consultório de parte das pessoas que são diagnosticadas com autismo, seja na idade adulta ou mesmo na adolescência. Mais especificamente, os acompanhantes ou os familiares dessas pessoas vêm trazendo uma certa queixa, uma certa reclamação de que depois do diagnóstico, esta pessoa teria se tornado mais autista. O que realmente isso significa? E será que realmente isso é possível? E aqui para ilustrar, para esclarecer essa questão, eu vou te trazer aqui um caso real da Lindolfa. Vamos entender um pouco do contexto de vida desta jovem para tentar discutir um pouco melhor esse tema. Lindolfa é uma mulher que hoje tem 32 anos, é casada e tem um filho menor de idade. Na sua história de infância, ficou bem caracterizado depois. Ela recebeu um diagnóstico já na idade adulta de transtorno do espectro do autismo nível de suporte 1, que é o que chamamos de autismo leve. Na infância, ela tinha uma baixa motivação social para interagir com outras crianças, tinha anormalidade de contato visual, um apego excessivo a rotinas e dificuldades relacionadas à imprevisibilidade. Além disso, tinha alterações de processamento sensorial, que a gente chamamos de problemas sensoriais, e algumas estereotipias. Esse conjunto de características, junto com outras, preencheram os diagnósticos para o transtorno do espectro do autismo. E para te lembrar, já falei em outros vídeos mais detalhadamente o que é que define o autismo, quais são as características que precisam estar presentes. Se quiser acompanhar, vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. Mas o fato é que a Lindolfa, pelo conjunto de características que apresentava desde a sua infância, ela preenchia critérios para esse diagnóstico. Além das características, ela tinha também bastante prejuízo, Esses sintomas causavam prejuízo na vida dela, que é um aspecto essencial. E aí o que é interessante é que na sua infância, mesmo na adolescência, isso passou batido na família, não foi algo que foi muito bem visível ou muito bem valorizado. E aí, desde criança, a Lindolfa ela foi percebendo, até de forma intuitiva, que era importante ser aceita em seu grupo social. A aceitação, o sentimento de pertencimento é uma necessidade praticamente universal dos seres humanos. E em função dessa necessidade, muitas vezes nós moldamos nosso comportamento, nossas atitudes para atingir esse objetivo. Então, já na infância, isso acontecia muito na escola, lá no contexto do seu ensino fundamental, a Lindolfa foi aprendendo que ela precisava adaptar alguns comportamentos para agradar as suas amigas. Esse processo, ele de alguma forma não era natural, porque ela tinha as suas dificuldades sociais resultantes do autismo, as dificuldades de compreender o processo social, a dificuldade de iniciar, de manter relacionamentos, a dificuldade com a chamada cognição social. Então esse processo absolutamente não era natural e espontâneo como é nas pessoas típicas. Isso é uma das grandes diferenças entre os atípicos, as pessoas que estão no espectro, e as pessoas que são típicas, porque habilidades sociais é algo que, na maioria das pessoas, é algo que flui naturalmente. Você não aprende isso na escola, nem numa aula formal. Você vai aprendendo por imitação. Esse é um aspecto essencial que está comprometido no autismo desde os primeiros anos de vida. Que é através de imitação que aprendemos uma série de comportamentos, uma série de questões da nossa vida social e de relacionamentos. Então a Lindolfa ela precisou de uma forma mais sistemática, ela foi aprendendo algumas regras sociais, algumas formas de se comportar, e isso, por não ser natural, envolvia um grande gasto de energia. E aqui é que temos o conceito de camuflagem. A camuflagem é o termo que se dá para esse processo que acontece no autismo, em que você se esforça, você sai um pouco ali da sua zona mais natural, mais espontânea,
para conseguir ter um bom funcionamento no ambiente social. Então, esse processo ele envolve um gasto de energia e, por consequência, tende a resultar em exaustão emocional. Então, os indivíduos que se esforçam, que adquirem habilidade de camuflagem ao longo da vida, eles comumente adquirem outros problemas, né, de ordem emocional, de ordem psiquiátrica. É muito comum pessoas que têm um alto esforço para camuflagem no autismo desenvolver transtorno de ansiedade, transtornos de humor. Muitos autistas acabam não camuflando, seja porque não conseguem ter habilidade suficiente para camuflar, porque a camuflagem, o disfarce social, ele requer uma certa habilidade, seja porque não tem motivação e esses vão estar mais, digamos assim, mais à mostra, né? Assim, a característica deles, a inabilidade social, ela vai ser mais notável por outras pessoas. E aí, como era de se esperar, como eu acabei de comentar, a Lindolfo acabou desenvolvendo e apareceu mais na adolescência um transtorno de ansiedade, muito em função de uma série de dificuldades que o autismo já estava trazendo na vida dela, mas que ela nem tinha consciência e nem tinha recebido um suporte adequado. E aí, quando chegou na idade adulta, já casada, já sendo mãe, a Lindolfo, a partir do diagnóstico de uma sobrinha, veja só, isso é uma coisa muito comum que acontece nas famílias, uma sobrinha dela foi diagnosticada na infância com transtorno do espectro do autismo. Isso despertou um pouco a curiosidade dela de entender o que era autismo realmente. Ela passou a tentar estudar, compreender um pouco isso, e ela, de forma surpreendente para ela, foi identificando as características nela mesma, características de autismo. E ela buscou avaliação e se chegou a esse diagnóstico já na idade adulta. E o que foi que aconteceu a partir de então? Né? Um pouco tempo depois, né, o esposo dela chegou para mim e veio meio que relatar, tipo assim, nossa, vai acontecer alguma coisa estranha, né? Depois, né, eu escuto falar que as pessoas depois do diagnóstico podem ficar melhor, porque se entendem melhor, mas ela parece que está mais autista. E eu perguntei para ele, tá, mas me explica melhor, o que é que você quer dizer com mais autista? Tipo assim, ela tá, às vezes tem a impressão que ela tá querendo se isolar mais, ela tá com mais estereotipia, né? Tipo assim, ele quis dizer que as características do autismo que ela já possuía e que, né, definiam o diagnóstico dela, elas pareciam estar mais acentuadas. E a questão é, será que isso é possível? Você pode se tornar mais autista, as características vão se acentuar com o diagnóstico? E aqui vamos analisar o caso dela para tentar responder melhor a esta pergunta. Vejam, como eu já comentei aqui, a camuflagem é uma marca, né? Assim, é uma marca de muitas pessoas com autismo no nível, o autismo mais leve, né? O autismo nível de suporte 1. E essa é uma característica que tende a acontecer mais em mulheres. Isso pode ter a ver com uma habilidade mais inata que as mulheres têm para conseguir realizar essa camuflagem, até com questões culturais, necessidade de pertencimento, de ser aceita nas mulheres, ela pode ser maior em alguns grupos sociais. O fato é que as mulheres camuflam mais e esse é um dos motivos que o diagnóstico pode ser mais difícil em mulheres. Existiu dados dados históricos do autismo sempre apontavam que era um transtorno muito mais comum em homens, em meninos, em pessoas do gênero masculino. Mas essa proporção, na estatística oficial, ela tem caído cada vez mais e nós projetamos que é provável que não exista grandes diferenças de diagnóstico entre mulheres e homens. Então essa diferença ela pode ter sido explicada muito mais por essas dificuldades de diagnóstico nas meninas, né? Essa é uma discussão bem interessante que tem hoje em dia. O fato é que o custo da camuflagem, seja em homens ou em mulheres, ele é muito alto, é um custo emocional, porque como eu expliquei, você precisa se esforçar, você precisa, digamos assim, vestir um personagem para se camuflar, você precisa entrar numa zona, muitas vezes, de alto sacrifício. E aí, quando a gente está falando de camuflagem, uma questão que pode surgir é, mas será que não é válido um certo esforço para se adaptar ao meio social? E aqui a gente precisa diferenciar camuflagem de repertório comportamental, o aumento do repertório. Um dos grandes prejuízos que o autismo traz na vida do indivíduo é justamente as questões sociais, as dificuldades de socialização, de relacionamento, de comunicação. E um dos objetivos do tratamento, desde a infância, quando a gente faz diagnóstico em criancinhas pequenas, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer um treinamento para que esse indivíduo, essa criança,
consiga desenvolver essas habilidades e consiga ter uma boa adaptação ao meio. Então, quando eu estou treinando a habilidade de uma pessoa, né, dentro de um processo terapêutico, de um tratamento, eu estou aumentando o repertório comportamental dela. Eu estou fazendo com que ela adquira habilidades que ela não está conseguindo ter de uma forma mais natural. Porque lembre que no autismo, uma das coisas que estão afetadas na base é a capacidade de imitação, e a habilidade social depende muito dessa capacidade. Então, se camuflar é diferente de aumentar o repertório dentro de um processo terapêutico. A camuflagem, ela traz esse custo emocional, porque ela é feita de uma forma digamos assim, não organizada, não coerente dentro de uma estrutura de funcionamento da mente daquele indivíduo. Então a camuflagem sempre vai ter esse custo. Muito bem, então conhecendo esses princípios relacionados à camuflagem, como é que a gente pode explicar o caso de Lindolfa? Será que faz sentido o marido dela estar falando? E aí o que acontece no caso dela é o seguinte: uma vez que o diagnóstico, ela conseguiu ter consciência do diagnóstico, conseguiu entender, fazer a leitura de toda a vida dela, desde o passado, as dificuldades que ela teve, né? Por que aconteciam determinadas situações com ela, de alguma forma ela começa a se sentir mais livre para não camuflar, ou camuflar muito menos. Porque essa camuflagem acontece até dentro de casa, dentro dos relacionamentos românticos. Então, Lindolfa, ela conseguiu, de alguma forma, ela se sentiu mais livre para não camuflar. Ela se sentiu menos motivada para estar numa zona de sacrifício, uma zona de desconforto emocional, para estar camuflando as dificuldades que ela tinha. Então, para quem está olhando de fora, fica parecendo que os sintomas de autismo estão mais acentuados, mas na verdade aqui a questão é que a camuflagem é que está mais reduzida. E uma vez que eu não tenho o disfarce, a camuflagem, os sintomas de fato eles vão aparecer de uma forma mais intensa. Uma outra questão importante que pode explicar isso em algumas pessoas é justamente um processo já de adoecimento por comorbidades. Vamos lembrar que no autismo, a chance de uma pessoa com autismo ter transtorno de ansiedade e transtorno de humor é muito maior do que na população de pessoas típicas. Então, dentro de um processo de desgaste emocional, né, se você passa uma vida inteira sofrendo com as características do transtorno do espectro do autismo, e só na idade adulta que você começa a acessar um tratamento, muitas vezes você já desenvolveu outros transtornos e você já está, digamos assim, descompensado com esses transtornos. Então isso também é um fenômeno que pode explicar, e no caso da Lindolfa, era o que também um componente importante, porque ela desenvolveu um transtorno de humor, e que esse transtorno de humor não estava muito bem compensado. Então, para quem olha de fora, fica essa impressão, que é apenas assim, fez o diagnóstico, piorou os sintomas, mas todo um contexto, um processo evolutivo por trás. Mas é o que a gente espera nesse momento? Uma vez com o diagnóstico realmente ele tem uma função muito importante para a pessoa, como autoconhecimento, né? Como validação, com uma série de questões, mas se espera de Lindolfa, né, dentro de um tratamento, do controle dessas comorbidades, de uma boa psicoterapia comportamental, que ela consiga adquirir as habilidades, e aí ela deixe de camuflar e aumente o repertório comportamental dela e consiga, de forma mais coerente, de forma mais assertiva, ter uma melhor adaptação e um melhor funcionamento no meio social e em outras áreas da vida. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que discutimos a camuflagem e exaustão emocional em pessoas com autismo leve, né? Especialmente um fenômeno muito marcado na adolescência e na idade adulta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e deixa aqui embaixo algum comentário, alguma dúvida, até mesmo algum depoimento sobre a sua experiência de algum parente próximo, que vai ser muito útil aqui para a nossa comunidade. Até o próximo vídeo.